Fala galera, graça e paz aos irmãos presentes. Então, hoje, sexta-feira, né? O que será que Jesus fez na sexta-feira santa, né? E ontem a gente viu que ele foi preso, né? Foi o momento da sua prisão, onde ele foi levado, onde ele estava com os discípulos orando, né? E depois ele foi levado preso. E hoje, na sexta-feira, Jesus ele fez o seguinte: ele foi levado às autoridades religiosas, ele foi levado às autoridades políticas também da época. E depois houve a sua sentença, né? Depois de receber a sua sentença, foi crucificado, né? A sentença de crucificação. E depois ele morreu, né? Foi a sua morte. E foi levado às autoridades religiosas. A gente pode observar essa parte em Mateus capítulo 26, versículo 57, que diz o seguinte: E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. Então, ele foi levado, aquelas pessoas, aos líderes religiosos, e depois ele foi levado às autoridades políticas, né? Que a gente vê isso no capítulo 27, no versículo 2 de Mateus, que diz: E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, aqui ele foi levado, né, às autoridades religiosas e políticas. Uma observação aqui em relação às autoridades religiosas era como se fosse uma ilustração daquele tempo do Antigo Testamento em que o povo eles precisa para receber remissão pelos seus pecados eles precisavam é, oferecer um cordeiro e e o cordeiro ele tinha que estar em perfeito estado, sem mancha, sem mácula. E isso aqui, né, se a gente for observar, olhar por esse lado, então Jesus, ele é o Cordeiro, a gente sabe que João diz, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui ele foi examinado, né, pelos sacerdotes, né, pelos líderes religiosos que, assim no Antigo Testamento era o sacerdote que via se o cordeiro tinha condição de ser sacrificado ou não. Então aqui a gente vê que Jesus ele teve a condição de ser sacrificado, era perfeito, sem pecado, sem nada. E aqui ele foi morto, né? Depois ele vai ser morto. Então o cordeiro pascual, né? O sacrifício por nossos pecados foi entregue. Então Jesus, a gente vê que Pilatos diz que não vê nele acusação nenhuma. E então a gente vê isso, a gente pode observar essa questão aí. E também voltando, né? E depois dele ser examinado pelas autoridades religiosas e políticas, ele foi, né? Ele recebeu a sua sentença, que está em Mateus capítulo 27, versículo 31, que nos diz o seguinte: Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto e puseram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Então, depois de ser examinado, né, depois de ter sido levado às autoridades políticas, ele recebeu a sentença. E depois a sua sentença foi a crucificação. O povo pediu que fosse a crucificação. Foi a crucificação a sua sentença. E isso a gente vê em Mateus capítulo 27, versículo 32, que diz: Ao sair encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Então, Simão, ele não queria levar a cruz de Jesus, né? Porque carregar a cruz era uma sentença vergonhosa, né? A morte de cruz era uma morte somente para ladrões naquela época e era uma morte mais vergonhosa que tinha. Então, Simão não tinha feito nada, Jesus não tinha feito nada. Então, ele não queria, ele não sabia que Jesus não tinha feito nada, provavelmente. Eu sabia, eu não sei, eu não estudei essa parte. Mas ele ele não queria levar a cruz, né? Porque era uma morte vergonhosa, era uma atitude vergonhosa carregar a cruz naquele tempo. E a gente viu aqui, né, que foi a crucificação. E a gente vê no versículo 50 de Mateus capítulo 27 o seguinte: Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Então, que o nosso Senhor Cristo Jesus morreu e assim cumprindo as profecias que havia ao seu respeito, que ele morreria em nosso lugar. E que Deus abençoe você, que você possa ter aprendido esse tempo e que possamos refletir, né, sobre a morte de Cristo Jesus. E amanhã tem vídeo de novo, assim se Deus nos permitir. E que você reserve esse tempo para refletir na morte
de Cristo Jesus, na atitude que ele teve em nosso favor. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.